Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. Nessa feita nós vamos comentar a lição de número 5. Essa lição vai ser ensinada no dia 3 de maio de 2026. O título da lição, irmãos, é O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Para comentar essa lição está aqui o presbítero Alexandre e o irmão Cristiano. Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Isso aí. Irmão Cristiano, faz a oração para nós começarmos aqui. Muito bem, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para aprendermos com a Tua Palavra e compartilharmos o conteúdo dessa lição com os demais irmãos. Nos dê graça, sabedoria, abra o nosso entendimento, é o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faz a leitura também do textuário da Verdade Prática, por favor. Textuário, está escrito o seguinte: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se, porventura, se acharem ali 10, e disse, não a destruirei, por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo de número 32. A verdade prática também nos diz: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Isso aí, perfeito. A nossa leitura bíblica em classe, irmão, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 23 ao 32. Do plano de aula, eu quero destacar aqui os objetivos. Então, nós temos aqui objetivos da lição. 1. Mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. 2. Explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E o 3, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Irmão Cristiano, também vou pedir para o irmão fazer aqui um breve comentário da introdução e aí a gente já começa. Muito bem. Vamos fazer a leitura aqui da introdução para termos uma maior clareza e assim a gente compartilha alguma coisa. Nesta lição, estudaremos Gênesis, capítulo de número 18, e o patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor, que anunciam o nascimento de Isaac. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Irmão Alexandre, logo aqui na introdução a gente tem praticamente destacado o conteúdo bem mais específico deste capítulo de número 18. Nós encontramos aqui a visita do Senhor com 2 anjos, a Abraão ali. E também temos que naquele momento em que eles estavam ali se alimentando, aprendemos que muitas vezes na presença de Deus, nós não somos aqueles que recebemos, mas somos aqueles que entregamos algo para Deus. Nessa visita nós vemos que Abraão se disponibilizou, se prontificou em recebê-los ali em sua casa, em seu lar, sua tenda, por assim dizer, e preparou para eles ali um almoço, por assim dizer, um banquete. Ou seja, Abraão entregou o seu melhor. Consequentemente, vem da parte de Deus a confirmação do seu plano, a sua promessa a Abraão, que desejava ter um filho, juntamente com sua esposa Sara. Então o Senhor ali confirma a promessa e ainda mais
revela o seu plano referente à cidade de Sodoma e Gomorra, que estava entregue ao pecado. Deus manifesta a sua indignação, revela a Abraão a aplicação do seu juízo, e nós vamos adentrar um pouco mais à frente a este assunto. Deus também se revela ali, dizendo que para ele nada é difícil, nada é impossível, fortalecendo ali tanto Abraão quanto Sara em sua fé. E também vemos o posicionamento de Abraão diante daquela circunstância, dentro daquela revelação que Deus disse a ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. Agora Abraão, ele se posiciona como intercessor, porque ele sabia que o seu parente, o seu primo Ló, habitava ali com a sua família. Então Abraão se coloca à disposição para interceder pelaquela cidade, não desejando que ela fosse destruída, mas que o Senhor viesse a ter misericórdia, principalmente por conta dos seus familiares que estavam ali. Perfeito, muito bom. Seguimos aqui, irmãos, vamos entrar no ponto 1, que é os anjos visitam Abraão. No ponto 1 nós temos o subitem: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor, a hospitalidade de Abraão, e 3, o riso de Sara. Falando um pouquinho sobre essa visita, o irmão já comentou, é difícil colocar qual foi o real objetivo da visita, porque vem os 3 mensageiros, e esses 3 mensageiros, eles primeiro anunciam, como o irmão já colocou aqui, a vinda do Isaac, o nascimento de Isaac. Mas é interessante que a forma como esses anjos se apresentam. É difícil falar quando a gente lê o texto de Gênesis, aparentemente Abraão estava num dia normal. Aparentemente, pelo texto, podemos dizer que era por volta de meio-dia, 1h, meio-dia, porque era a hora que o sol estava mais quente, e aí pode variar um pouco dado o contexto da região, mas normalmente seria por volta de meio-dia. De repente ele olha para a entrada da porta, ou no caminho ali, bem perto dele já, ele vê 3 homens de pé. E ao ver esses 3 homens de pé, ele vai diante dele e se prostra. Aqui, irmãos, eu vou fazer um comentário, eu acho que é importante os irmãos terem isso em mente. O que dá a entender é que ali são 2 anjos e um deles é Deus. Mas é difícil porque quando você vai olhar o relato, a forma como é descrito, em um momento você vê 3 mensageiros, de repente é Deus falando, então tem um contexto. O que é importante destacar desse momento é que eram 3 anjos que vieram falar com Abraão, e Deus está naquele contexto, Deus se apresenta. Dizer que um daqueles é Deus, nós temos argumentos para poder falar, mas acho que é importante talvez não entrar nesse nível de detalhes durante a aula, porque nós vamos bater martelo, vamos falar alguma coisa, mas o texto não vai ter uma explicação precisa para isso. Mas o importante é destacar que houve sim 3 mensageiros, 3 visitantes que visitaram Abraão, e que Deus se apresenta. E agora uma coisa que é fato, e é importante destacar isso, que Abraão, ao ver esses 3 homens, ele se prostra. E a gente não vê em nenhum momento ali comportamento dos anjos dizendo: não, eu não se prostre diante de mim, não. Tem todo um contexto da época, de reverência que se vivia naquela época, mas eu vou até usar o que o irmão Cristiano acabou de dizer. Ele se prostra e ele faz questão de entregar alguma coisa para esses anjos. Então ele percebe que ali a aparição de Deus ou a manifestação divina, ela vai acontecer com o decorrer do diálogo. Mas nesse primeiro momento, quem se apresenta são 3 varões, 3 anjos. E aí Abraão, ele é literalmente
entregue a isso. Como é que eu posso falar? Entregue não. Ele é literalmente disponível para receber esses homens. Vale destacar o que está escrito na lição aqui, bem no finalzinho, que ele coloca assim, ó. Nesse horário improvável, que é onde o sol, né, mais brilha, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Aqui é interessante que esse primeiro ato é uma questão comum, mas a gente vai ver no decorrer, é o decorrer da conversa, e aí eu convido os irmãos, as irmãs, a lerem todo o capítulo 18, para os irmãos perceberem esse contexto que vai acontecendo e como esse diálogo de Abraão com os mensageiros, Abraão com Deus, ele vai surgindo. É importante os irmãos e as irmãs terem em mente isso na hora de passar aos alunos. Mas é importante destacar também essa questão do costume do Oriente. E aí, irmão Cristiano, queria que eu continuasse aí comentando o item 2 e assim por diante. Muito bem. O primeiro versículo do capítulo 18 de Gênesis diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O versículo 2 diz o seguinte: levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Coisinha rápida aqui. Dentro desse texto, eu faço uma pergunta, porque aí nós aprendemos com o que o conteúdo da lição quer nos transmitir. E se não fosse esses 3 homens, e se não fosse o Senhor, e se não fosse esses anjos, qual seria o comportamento de Abraão? Qual seria a sua postura? Muito bem, nós conhecemos o texto, então nós sabemos que possivelmente seria o Senhor, seriam 3 anjos, mas o foco aqui, irmão Alexandre, Abraão não sabia. Ele estava na porta de sua tenda e ele avistou 3 pessoas, a silhueta de 3 homens a certa distância, e o texto diz que ele corre até essas pessoas. Ou seja, independente do conhecimento que ele tinha de Deus ou não, ele viu pessoas próximo à sua tenda, então ele corre para poder oferecer a hospitalidade. Perfeito. Oferecer alimento, oferecer água, oferecer um momento de descanso. Então já partiu dele, independente de ser ou não o Senhor ali. Se fosse 3 pessoas comuns, 3 viajantes ali, eu acredito que ele teria a mesma atitude. E quando ele se prostra, o irmão falou muito bem, a gente não interpreta como um momento de adoração. Exato. Mas é um momento de costume, né? É cultural. Ou seja, ele sendo o anfitrião, ele se prostra indicando a posição de servo. Vocês estão viajando, estão cansados, está calor, está aqui minha casa, eu vou preparar um alimento para vocês, vocês vão descansar um pouco, tá? Eu sou servo de vocês. É como o nosso irmão Alexandre me convidar um dia para almoçar lá na casa dele. Quando eu chego lá, eu só vou me assentar à sala e ele vai me servir.
Sim ou não? É isso aí. Isso é um comportamento, uma atitude de hospitalidade. Então a lição aqui nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nos ensina acerca da hospitalidade. Isso aí. E aí, dado o decorrer do diálogo e essa hospitalidade, o anjo, eles olham assim e falam: cadê tua esposa, tua mulher? Isso. Sara. Ah, tá ali na tenda dela e tal. E aí o comentarista coloca, não era costume quando vinha visitantes enxergar, ver a mulher, né? Ela estava sempre numa tenda diferente. E ele fala: olha, ela vai ter um filho, eu vou voltar para você daqui um tempo de vida, ou seja, daqui a 9 meses eu volto e ela vai ter gerado um bebê. E aí tem uma questão do riso, né? Sara riu. Se nós olhamos, nós já falamos um pouquinho disso aqui em uma lição anterior. Quando Deus também diz a Abraão que ele teria um filho de Sara, ele também ri. Ele fala: olha, quem dera que o Senhor abençoasse Ismael, né? Porque naquele contexto, ele está dizendo: eu sei que é bem impossível isso aqui, mas aí, é interessante ver como Deus ele consegue olhar para nós e entender as nossas fraquezas, a nossa fragilidade em alguns momentos. Porque Deus não olha para esse riso aqui de Sara e a condena no ponto de, então não vou te dar mais. Mas ele diz: você riu, né? E ele falou: não ri não, é só porque... Não, você riu, mas você vai ver que para Deus nada é impossível. Aqui, irmãos, se eu não me engano, é Hebreus, o versículo me veio agora, não me recordo onde está, diz que Abraão e outros, eles serviram e hospedaram anjos sem saber. Muito bem. Foram abençoados porque tiveram uma atitude acolhedora, voluntária, por pessoas que eles nem conheciam, e essas pessoas, por coincidências aqui dentro, hoje nós falando, eram anjos. Aqui, irmãos, vale a pena conversar um pouquinho com os irmãos nessa questão da hospitalidade. Às vezes nós queremos bênçãos de Deus, nós queremos ser abençoados por Deus, mas não abençoamos ninguém, não abençoamos nada, não fazemos nada pelo próximo. E de alguma forma é interessante ver que nós não devemos fazer isso simplesmente por receber a troca, receber de volta. Vou convidar o irmão Cristiano lá para minha casa, lá para ter o almoço, porque depois ele vai me convidar para dele. E aí fica, Jesus mesmo condenou isso. Mas, ao mesmo tempo, assim como Abraão, voluntariamente, deliberadamente, nós ajudamos ao próximo, nós abrimos as portas para aquele que realmente precisa, essas bênçãos retornam para nós. Isso é um conteúdo que nós temos que passar na lição. Esse é o foco. A promessa que Deus tinha para Abraão, ela foi reafirmada, e agora, mais do que reafirmada, ela foi dada um prazo. Porque a primeira conversa do capítulo 17, quando Deus se apresenta a Abraão, que troca o nome dele e o nome de Sara, Deus não dá data. Mas agora não, agora existe, olha, daqui o tempo de uma vida, eu vou retornar e Sara vai ter dado a luz. Então aqui existe uma data, agora existe um momento. E essa conversa dos anjos, né? Ela meio que é encerrada, eles continuam andando, por isso que é importante os irmãos lerem o contexto, porque agora nós vamos entrar no ponto 2, que é Deus anuncia seus planos a Abraão. E aí, o irmão Cristiano, antes de nós entrarmos aqui, você tem mais algum comentário desse primeiro ponto? Coisa simples, é dentro disso daí. Aqui nós vemos uma sucessão de acontecimentos, né? Perfeito. Naquele momento de diálogo, naquele momento onde estavam ali se alimentando juntamente com Abraão, culturalmente, né? Sara não podia estar presente ali na presença de homens desconhecidos, né? Isso era uma cultura ali daquele povo. E surge uma pergunta: onde está Sara?
Essa pergunta, na verdade, ela foi feita, entendemos que sabiam onde estava Sara. Mas foi feita a pergunta para que Abraão falasse, porque estavam em um diálogo, estavam em uma conversa. Onde que está Sara? Nós vamos aqui na Bíblia, no capítulo 18 ainda, versículo 12. O anjo ele anuncia, ele fala, daqui 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai gerar um filho teu. Muito bem, Sara ouvindo de dentro da tenda, o texto mostra que Sara riu, né? Versículo 12. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, olha que interessante, depois de velha, e velho também o meu senhor, né, Abraão, meu marido, terei ainda prazer? Então aqui a gente entende que quando foi revelada ali a promessa, como o irmão falou, tendo ali até um prazo, né, dentro de 1 ano, o que veio à mente de Sara? O que ela pensou? É revelado aqui. Eu sou velha. Meu marido também é. Somos avançados em idade. Olha o que antecede a gestação. O que era necessário que acontecesse para que ela engravidasse. Ela precisava sentir atração. Ela precisava sentir prazer pelo seu marido e seu marido por ela. Sem isso, a gestação não aconteceria. Aí nós vamos aonde está o poder de Deus. Não é simplesmente gerar a criança ali no ventre de Sara que estava velha, mas há um processo. Deus ele não aboliu o processo. É do começo ao fim para o milagre acontecer. Sara riu porque ela olhou para si mesma e para a circunstância e para a limitação. Quando eu e você ouvimos da parte de Deus ou recebemos da parte de Deus uma promessa, todas as promessas que o Senhor faz para nós são impossíveis aos nossos olhos. Sim ou não? Qual é a promessa que você tem da parte de Deus? Ela é fácil? Ela é simples? Não. E toda promessa que Deus nos faz, o Alexandre, nós temos o comportamento de Sara, a gente ri. Mas não ri desacreditando do poder de Deus, mas é porque nós olhamos para as nossas limitações e para as nossas circunstâncias. Vamos supor rapidamente, aí eu encerro e a gente continua. Se o Senhor usa um irmão ou se apresenta para você, irmão Alexandre, e diz, olha, você vai ter um castelo na França, eu vou te dar um castelo na França. Olha que coisa fora do comum. Fora do comum. Qual vai ser a sua reação? Você vai parar e você vai pensar, peraí, um castelo na França? Estou aqui no Brasil, com a minha família, sou pequeno, a minha condição não atinge esse nível, mas Deus falou. Olhando para a nossa circunstância, nós vamos rir e vamos dizer, é impossível. Mas se Deus falou, eu só tenho que receber e crer que Ele é poderoso para cumprir. E junto com a promessa, Ele vai trazer o caminho, né? Justamente. É o processo, né? Está pronto o processo que vai vir. Perfeito. Vamos continuar aqui, irmãos. Ponto 2, Deus anuncia seus planos a Abraão. Aí o ponto 1 tem anúncio da destruição. O 2, pecado leva à destruição. E o 3, a intercessão. Nesse ponto aqui, irmãos, é importante destacar, acho que tanto o item 1 como o item 2,
ele vai falar um pouquinho da situação de Sodoma e Gomorra. Como esse povo era pecador diante de Deus. E Ló estava lá. A gente sabe que Ló viu as campinas, né, daquela divisão que teve com Abraão. Ele foi para lá. Então, pela forma como a Bíblia fala, ele chegou a ter uma posição diante, uma boa posição, né? Ele como juiz, alguém que determinava algumas coisas ali. Ele chegou a ter esse tipo de posição dentro de Sodoma. Tanto que na conversa com os anjos, eles chegam a lançar isso em rosto, né? Você veio ser estrangeiro, veio aqui, agora você quer mandar na gente, quer fazer o que quer. E aí eles foram para cima de Ló agora, né? Então, é importante que assim, olha, o patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra. Ló não sabia que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A gente viu lá em Gênesis 13, quando Ló escolhe, esse texto ele é bem marcado, é bem grifado. Porém, o povo daquela cidade, daquela região, eram grandes pecadores para o Senhor. Dizer que Ló sabia ou não sabia é algo difícil para nós hoje. Não temos um relato bíblico. Aparentemente, vale concordar com o comentarista aqui, que ele não sabia, porque, teoricamente, se ele entendesse que era daquele jeito, ele escolheria outro caminho, mas ele não sabia, viu só a beleza e escolheu para lá. Agora, é importante destacar a situação de pecado que havia em Sodoma. Aqueles homens, o termo sodomita, ele passa a ser um sinônimo de homossexual. O sodomita, ele é o sinônimo de homossexualismo. Então, a situação daquele povo era extremamente crítica. Nós vivemos um momento hoje em que a homossexualidade, o homossexualismo está aí, é algo que nós convivemos, a igreja prega contra, ensina contra, não contra o homossexual, a pessoa do homossexual, mas contra a prática da homossexualidade, a prática do homossexualismo. Nós somos contra isso. Mas, aquele povo estava, de certa forma, toda a nação estava contaminada, a ponto de que, nós vamos ver no próximo item, a intercessão de Abraão, ela surtiu efeito? Surtiu, mas Deus não encontrou nem 50 justos lá. A situação que estava aquela nação. Quantos povos habitavam, quantos homens, quantos seres humanos habitavam ali? Não sei, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil? É difícil, não dá para a gente colocar. Mas o ponto é que a iniquidade naquela região estava extrema. E é importante a gente destacar, inclusive, que a extrema vida de pecado que aquele povo vivia foi, ao verem os 2 anjos que ali foram, eles desejaram aqueles homens a ponto de querer nós queremos. E não foi 1 ou 2. Não vamos levar para aqueles lá, para os sacerdotes ali que costumam ter. Não, dá a entender pelo texto que foram todos os homens daquela região, daquela cidade, daquele momento, daqueles bairros, né? Deixa eu até ver aqui o versículo. Gênesis 19, só para os irmãos terem ideia de como aqueles homens estavam. Versículo 5, o 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa dos varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o versículo 4, tá? Gênesis 19, versículo 4. E antes que deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Olha a situação daquele povo, irmãos.
E chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. A situação daquela... A gente fala assim que, Deus foi muito... Como é que eu posso dizer? Deus foi muito... foi exagerado em destruir aquelas... Mas olha a expressão do versículo. Então, teoricamente, não sobrou um homem naquela região, naquele povo, que não foi lá atrás dos varões, dos anjos. A minha Bíblia, ela... Pode ler, irmão. A tradução dela é diferente. Diz o seguinte: Pode ler. Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Olha aí, para que abusemos dele. Então, irmãos, a situação daquele povo era muito crítica. Então, o pecado que leva à destruição, é claro que qualquer pecado não confessado, que não houve arrependimento, vai levar à destruição. Inclusive, a cidade de Sodoma e Gomorra, essa destruição deles, é símbolo, a Bíblia, em diversas situações, é símbolo daquele povo que não se converte, que não abandona o pecado. Aqui fala assim, o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo, não tolera iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Agora veja bem, como Deus é justo. Ele, dentro agora sim, vamos colocar aqui, dentro do relato bíblico, da expressão humana de mostrar como esse pecado chegou até Deus, ele diz: eu ouvi um clamor, eu estou ouvindo que esses homens, claro que Deus sabia que estava lá, Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe tudo e está em todo lugar, mas para deixar muito claro, Ele falou: eu vou até lá, vou ver o que realmente, se tudo isso que está chegando aos meus ouvidos é verdade. Aí o que está escrito no versículo 4, deixa muito claro que tudo que ele tinha ouvido era verdade. Então agora vai vir, a sentença já foi dada: destruição. E aí, irmão Cristiano, dado todo esse contexto de destruição, a revelação que foi dada a Abraão, eu queria que eu falasse agora esse ponto aqui sobre a intercessão. Tá, rapidamente, para a gente chegar até a intercessão, a gente descobre aqui, a Bíblia nos mostra a intenção, o propósito, o objetivo de Deus real. Vamos até Sodoma e Gomorra para ver de perto o que está acontecendo lá. Aí vamos aproveitar e passar na casa de Abraão. Ali, no versículo 17, no capítulo 18, está escrito o seguinte: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Aí a gente segue um pouquinho mais, aí a gente adentra no versículo que o irmão citou, que é o 20. Eu vou contar tudo para Abraão que eu vou fazer, vou revelar para ele o meu objetivo, o propósito da minha vinda aqui. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Esse clamor aqui, Alexandre, não é aquele clamor, a gente não pode interpretar como um clamor que a gente está acostumado a utilizar, de um clamor de socorro, um clamor de ajuda, mas era um clamor, ou seja, era um barulho, era um som
de pecado, de prática de pecado. E isso estava incomodando a Deus. Então Deus se propôs a ver de perto. Eu vou lá. Aí, irmão Alexandre, é muito perigoso, porque é um momento onde Deus ele diz, eu vou ver esse negócio de perto. Só que quando Deus vem ver esse negócio de perto, ele já vem determinado. Sim. É para aplicação do juízo. Porque Deus estava determinado aqui. Ele veio para destruir Sodoma e Gomorra. Porém, Abraão, recebendo essa informação, a intenção de Deus, Abraão ele já lembra que os seus familiares estão lá. Ele conhece Ló. Sabe que Ló, com todos os seus defeitos, era um homem justo, comparado aos homens de Sodoma e Gomorra. Então vamos lá. O seu pecado se tem agravado muito. Mas se nós formos buscar mais profundamente como é que era o cotidiano, como era o costume dos sodomitas, dos moradores ali de Gomorra, não era somente imoralidade sexual. Eram homens ruins, era um povo mau, disposto a praticar tudo que não presta. Então ali predominava a imoralidade, injustiça, maldade, violência, corrupção. Todo esse conteúdo aqui fez com que Deus se incomodasse a ponto de descer e aplicar o seu juízo. Só que aí, revelando para Abraão o seu propósito, Abraão se posiciona para interceder. Mas vem cá, Senhor, se tiver ali 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? O próprio Abraão testifica e fala, o Senhor não é assim. Longe do Senhor fazer tal coisa, né? Destruir a cidade com os ímpios, com os pecadores e os justos junto. Né? Mas se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? Aí você vê que é interessante o relacionamento de Abraão com Deus ali. O Senhor conversando com ele, a Bíblia diz, olha, se tiver 50, eu mudo de ideia. Mas por que Deus disse isso? Porque Deus sabia que não tinha 50. Não tinha 50. Aí Abraão, eu estava lendo hoje esse texto, aí Abraão fala assim, e se desses 50 faltar 5, mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? Aí o Senhor fala assim, ó, se tiver 45 eu não destruo. Em outras palavras, mas não tem, Abraão. E é interessante que aí ele foi descendo, né? Sim, 30, chegou até 10 35, e não tinha. 35, 30, aí ele vai para 20 10. E chega em 10. E tem uma pergunta, né? Aí se tem uma pergunta aqui, essa fica no ar também. Se ele tivesse falado 5, mas mesmo assim ainda não ia ter 5, né? Porque era Ló, a esposa e 2 filhas. Então eu não sei se ia chegar num número para não destruir a cidade. Mas interessante, Alexandre, que se não tinha 5, era Ló, sua esposa e 2 filhas. Então são 4, certo? Desses 4, nós sabemos que a esposa dele olhou para trás. Vamos sobrar 3. Desses 3, as filhas de Ló, elas também estavam corrompidas. De uma forma geral, dá a entender. Eu entendo que Deus, por misericórdia, a Ló, Abraão, a Ló, bom, Ló, por você, né? Abraão está intercedendo lá. Por você, Ló, eu vou tirar sua esposa e suas 2 filhas. Porque se fosse por elas... Somente, né? Isso são pensamentos, são reflexões que a Bíblia nos permite fazer. Mas se nós fizermos essa conta, só escapou Ló com a sua justiça. Só não.
Como justo, só tinha um. De uma forma geral, né? Os genros já nem foram, né? Ficaram lá mesmo. Irmãos, agora é interessante porque o irmão falando isso da família de Ló, de uma forma geral, a gente vê que Ló também, quando recebe aqueles dois varões, e aí tem uma questão também de costume da época, né? Olha, eles estão sob minha proteção, deixa esses homens para lá. Eu vou deixar minhas filhas são virgens, vocês fazem o que você quiser delas. E aí vem aquela pergunta, será que Ló queria mesmo fazer isso? Mas a gente vê que é muito difícil a gente comparar a época bíblica, esse tempo aqui, com os nossos dias de hoje. Não que esse seja um comportamento normal da época, mas era até um comportamento tolerável. Se a gente vê uma situação parecida registrada em Juízes, quando vem uns homens maus lá, um levita decide mudar de fazer uma viagem, ele para no local e ele acaba tendo uma situação lá que ele entrega a concubina dele, os homens abusam dela a ponto de também ela morrer. Então existe um contexto. Essa maldade que havia nessa época, ela levava a muitas coisas. Então são pontos aqui, irmãos, da lição, que talvez algum aluno coloque lá, aponte. Só que no final das contas é difícil a gente falar. Então vamos sempre levar isso aqui. Eu acho que é muito importante a gente levar isso para o costume da época. E aí não com um tom de crítica se Ló fez certo, se Ló fez errado. Porque todo o contexto aqui era conforme aquela cultura. Agora, para Ló, naquele momento, era mais importante ele proteger os homens que ele deu guarida, do que... Não que eles eram mais importantes do que a filha. E aqui o comentário até coloca, né? Talvez ele está ganhando tempo, ver se alguém da cidade, algum dos juízes, os amigos dele, não, então deixa para lá, nós vamos embora, deixa só dessa vez. Mas a gente vê que não foi bem assim que eles reagiram, né? Que há algumas interpretações acerca dessa situação, porque muitos mal intencionados fazem uso dessa passagem bíblica para atacar a própria Bíblia, né? Exato. Com o comportamento de Ló. Olha o que Ló fez, ele não valorizou a família, ele entregar suas próprias filhas, né, em favor daqueles dois homens, os dois anjos. Mas há algumas interpretações, e uma delas é o seguinte, que seria menos grave aqueles homens abusarem das filhas dele do que eles abusarem daqueles dois anjos. Ló interpretou dessa forma. Exato. Então ele se prontificou, como o irmão falou, em proteger aqueles dois anjos e oferecendo ali as suas duas filhas, ou seja, é um sacrifício terrível. Ele estava em aperto, né? Sim. Ele estava em aperto, não foi uma decisão fácil. Porém, a gente vê também que Deus ele não abandona o ser humano que se prontifica em defendê-lo. Isso é importante. Isso é importante, irmão, falar, porque a gente já vou ligar com o ponto 3, que é a destruição de Sodoma e Gomorra, que aí Deus é fogo consumidor, o 2, uma catástrofe sem igual, e o 3, transformado em estátua, vai mostrar que assim, Deus ele veio para destruir. A primeira destruição que Deus fez com a humanidade foi com Noé, e essa segunda em Sodoma e Gomorra. E aquilo que nós já comentamos, se tornou símbolo de destruição, símbolo do juízo divino, símbolo dessa catástrofe que Deus manda contra o pecado, né? Aqui fala assim, não podemos esquecer de que o eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, é claro que essa lição ela vai tratar de uma cidade, num caso muito extremo. Mas isso aqui é importante nós conversarmos com os alunos, porque da mesma forma que tem a questão extrema,
alguém por algum pecado e não querer abandonar esse pecado, ele vai entrar na mesma situação. Note que Jesus chegou a falar para os fariseus da sua época, diz, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração, porque aquela geração tinha visto, ouvido e pegado os milagres de Jesus, tinham visto Jesus, tinham vivido Jesus, tinham conhecido Jesus. Em Sodoma e Gomorra não. E Jesus chega até a falar que se o que foi feito aqui tivesse sido feito lá em Sodoma, a realidade teria sido diferente. Então, os irmãos, note que o Novo Testamento, essa questão da punidade do pecado, ela ainda existe e ela é real. Então, isso aqui é extremamente importante conversar com os alunos. E aí, irmão Cristiano, irmão, quiser comentar alguma coisinha, continuar aqui, fica à vontade. Nós temos aí os juízos históricos. Há da parte de Deus o seu juízo aplicado no indivíduo, que é a consequência dos seus atos, né? A escolha do seu caminho, o plantio que ele realiza é o que ele colhe. Então nós vemos aí consequências do pecado, juízo de Deus para com o indivíduo. Mas temos assim 4 juízos de Deus, 4 juízos históricos que a gente encontra em toda a história bíblica. O primeiro juízo aplicado por Deus de uma forma geral foi o dilúvio. Perfeito. Por conta da maldade, por conta do pecado da população na época. Passado-se o tempo, agora especificamente nós encontramos a representatividade na cidade de Sodoma e Gomorra, onde o Senhor também aplica o seu juízo dentro da história. Uhum. O terceiro juízo, nós vemos que Deus não poupou nem os de dentro de casa, porque temos o juízo da parte de Deus para com o seu próprio povo, levando eles ao cativeiro da Babilônia. Tudo por conta do pecado. Falei 3 juízos históricos. E nada muda. Deus ele não muda, o pecado é o mesmo e as práticas são as mesmas. O que muda são as pessoas e o tempo. O quarto juízo ainda não aconteceu, mas ele é semelhante aos demais. A forma não muda. Exato. E qual é o quarto juízo? É o juízo na vinda de Cristo, que vai ser aplicado nessa geração. E por que esse juízo vai ser aplicado? Por conta dos mesmos pecados que aconteciam lá no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra, aqui em meio ao seu povo, os judeus, os israelitas, e agora, consequentemente, no nosso tempo, dentro e fora da igreja, por assim dizer, o pecado ainda insiste, existe em nosso meio, em nossa atualidade. Se nós fizermos um comparativo do conteúdo pecaminoso de Sodoma e Gomorra, dos tempos de Noé, no tempo dos judeus e dos israelitas ali, quando o Senhor levantou os profetas, né, para avisarem o povo do castigo de Deus, o que está acontecendo na atualidade hoje, em nosso meio, é a mesma coisa. E ainda falta um quarto juízo da parte de Deus. Esse terceiro item aqui, que ele vai falar sobre a mulher de Ló, é interessante que também a mulher de Ló, ela foi citada por Jesus também como símbolo de cuidado. Se lembra dela. Lembre-se da mulher de Ló. Aqui em Lucas 17, a partir do versículo 28, eles falam assim, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia
em que o Filho do Homem há de se manifestar. Esse juízo aí que o irmão acabou de falar. E aí ele vai falar, olha, assim, naquele dia, quem estiver trabalhando no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte aquele que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu achei interessante esses dois versículos, ou pelo menos esse versículo que diz que um está no telhado. Alguém pode falar, mas eu estou no telhado, dá tempo de ir em casa buscar alguma coisa. Jesus falou, não, dali você já foge. Você está no campo, eu acho que dá tempo de ir em casa buscar algo. Não, de lá você já foge. Dado o contexto aqui, né, o que ele está dizendo. E a mulher de Ló, e aí é claro que aqui a Bíblia não fala, mas a gente entende isso, que o que fez ela olhar para trás, talvez foi o apego daquilo que ela já tinha conquistado. E a saída deles, repentina. Eles não conseguiram levar uma mochila. Eles não conseguiram levar uma bagagem. Eles talvez não conseguiram levar... Vou chutar aqui, uma peça de ouro que estava lá. O texto diz que os anjos pegou nas mãos deles. Porque eles estavam enrolando, né? Eles arrancaram eles de lá. Exato. Talvez estavam ali preparando as malas. Né? Preparando as malas. A gente falou, não dá tempo, vamos embora, porque eu tenho que fazer isso logo. Enquanto vocês estiverem aqui, eu não consigo, eu vou levar vocês embora. Ali arrancou eles de lá. Isso aqui é extremamente importante, porque aqui está o nosso aviso. Como está o nosso apego a este mundo? Tem um juízo, o irmão falou muito bem aqui, tem um juízo para esse mundo. Mas como é que eu estou nesse apego? É interessante. E aqui, irmãos, eu queria, inclusive, já finalizando aqui, eu queria dar um conselho para os irmãos. Não percam, não vou falar percam tempo, mas não invistam tempo da aula falando sobre a promessa do filho para Abraão. Falem sobre a visita dos anjos, até comente aqui dessa risadinha aqui, mas não invistam muito tempo com isso, porque a nossa próxima aula, ela vai falar literalmente só dessa questão da promessa. Vai dar mais ênfase. Então dê mais ênfase a essa questão da situação de Sodoma e Gomorra, a essa situação da intercessão de Abraão, porque aí nós como igreja temos que interceder, desse cuidado que nós temos que ter em relação ao pecado, ao arrependimento, para não cair no mesmo problema de Sodoma e Gomorra. Esse texto de Lucas aqui, 17, 28 em diante, são temas importantes que a gente pode incluir dentro dessa aula e não se preocupar tanto com a questão do filho, porque a próxima aula nós vamos falar inteiramente só sobre o filho. É importante seguir a sugestão do título, né, da Exato. lição. O juízo contra Sodoma e Gomorra. Perfeito. Os irmãos podem dar uma pincelada, uma passada rápida como forma introdutória, mas o foco real mesmo dessa lição é juízo e intercessão. Isso aí, perfeito. Meus irmãos, espero que o que tenha falado aqui possa ajudar os irmãos aí no preparo da sua aula e que Deus abençoe em nome de Jesus.